Viva, viva, votos de uma boa tarde e seja bem-vindo a mais uma edição do Selo Cultural, por sinal, a última edição do mês de junho, este que é o mês dedicado à criança. Estamos a 28 de junho de 2026, como sempre, durante o tempo que nos é reservado, vamos então levar até si o que de mais importante tem estado a acontecer a nível da cultura deste grande e belo país que é a nossa Angola. Para esta edição do Selo Cultural, hoje vamos, como não podia deixar de ser, falar sobre arte, tradição e também de identidade. A nossa convidada para esta edição é Maria Belmira Ngumbi. Ela é artista plástica, especializada em tecelagem, mas também estuda a nossa cultura a fundo. É licenciada em estudos culturais e pós-graduada em património imaterial. Vamos então perceber um bocadinho mais como é que ela transforma fios e linhas em arte e também em história. Mas, para além da entrevista, como é de hábito, vamos então olhar também para aquelas que foram as atividades culturais que marcaram a última semana. Mas, por agora, convido-lhe a conhecer um bocadinho do perfil, aquela que é a trajetória, aquela que é a história da convidada para esta edição. Acompanhe. Uma profissional multidisciplinar com experiência em arte têxtil, educação artística, antropologia cultural e museologia. Maria Belmira Ngumbi adapta padrões específicos nacionais, como o Sona. Usa tons neutro e terra. Entre os colegas é vista como uma artista surrealista. Ela começa por volta dos 18 anos, no curso de tear artístico, gravura, desenho, pintura e cerâmica em Angola. Depois, fez a segunda ação formativa de tear artístico com professoras suecas no Instituto Nacional de Formação Artística, orientado pelo Anders B.T. Stavanger, Centro Sueco de Referência de Educação, Desenvolvimento e Produção Têxtil. Em 2015, faz o curso profissional de bordados em fita e capitoné. Capitoné, que é uma técnica clássica de estofamento originária do século XIX, marcada por relevos e profundidades geométricas. Em 2022, frequenta o estágio técnico em gestão e preservação do património cultural no Museu de Versalhes. Foi uma parceria entre Angola e França. A Casa Museológica de Versalhes é uma referência mundial. Foi criada em 1873, depois da declaração do rei Luís Filipe. As amostras individuais começaram na Galeria Cenários, em Luanda. Foi a exposição Aplicação em Tecidos. Logo depois, Tecendo Memórias 1, Tapeçaria Contemporânea, no Instituto Camões. 6 anos mais tarde, apresenta Tecendo Memórias 2, Tapeçaria Contemporânea, na Expo Dubai, no Pavilhão de Angola. 2023, Maria Belmira Ngumbi foi até a Cidade Luz, na sede da Unesco, para uma exposição de tecelagem, o Sona. Um ano depois, expõe no Palácio de Ferro, tapeçaria artística. As exposições coletivas iniciaram-se no limiar dos anos 80. 1989, Maria Belmira apresentou a Mostra Internacional de Artes em Londres, em homenagem a Nelson Mandela. Em 2006, apresenta Tonos e Texturas de Angola no Museu das Américas, em Madrid. No mesmo ano, regressa a Angola para expor do Ritual à Arte Moderna, organizado pela FESA. No velho continente, realiza as exposições Seven Questioning Identity, em Viana do Castelo, Portugal, e uma abordagem à tecelagem na Escola Superior de Educação. Depois seguiu para o continente asiático para a exposição Angola Território Ancestral de Expressão Universal no Catar.
Em 2007, volta ao continente africano com Three Angolan Artists na Opera House do Cairo. No ano passado fez a exposição coletiva intitulada Tecer Mundos, Fios, Texturas e Percursos, com Ana Sanches e Marisa Sarmento. Duas artistas que gostam de aplicar a técnica macramé, onde a amarração das linhas sugere a introdução de objetos volumétricos. Maria Belmira Gumbe surge depois da geração de Marcela Costa e Catarina Correia. O seu trabalho une tradição e inovação na produção artística, dando relevo à valorização do patrimônio cultural e material. Vale lembrar que a convidada é doutorada em Educação Artística e pós-graduada em Patrimônio Cultural e Material. Rosa Lemos, embora Maria Belmira seja discreta e pouco habituada a entrevistas, estamos certos que vai ser uma conversa rica e interessante. É contigo, Rosa Lemos. Vamos sim, Orlando, seguir aqui deste lado, depois desta apresentação da convidada de hoje, aqui do Selo Cultural. Maria Belmira, muito boa tarde e obrigada por aceitar o convite, estar aqui nesta tarde de domingo na Televisão Pública de Angola para falarmos então um pouco do seu trabalho, conhecermos um bocadinho mais desta que é a arte da tecelagem. Boa tarde. Boa tarde, para mim é uma honra estar cá convosco, já não dava para fugir este pedido e estou cá, estou um bocadinho gripada, peço desculpas, mas estou cá para conversarmos sobre a arte têxtil em Angola. Certo, mas antes de começarmos a perceber a quantas anda a arte têxtil a nível do nosso país, eu quero saber um bocadinho mais da sua história. Quando falamos da tecelagem, estamos a falar de uma arte milenar, já existe há muitos anos. Como é que surgiu esta paixão da parte da Belmira pela tecelagem? Como é que isso tudo começou? Pronto, eu acho que todos nós, a partir de casa, com os familiares, tivemos uma avó costureira, uma tia, alguém ligada às manualidades artísticas. Não se falava em tapeçaria nem arte têxtil em casa. Mas é com o conceito e a vontade de querer aprender coisas que eu vou ao barracão. Fui convidada pela Marcela Costa, na altura, em 86. Havia a necessidade de se criar o primeiro curso de arte têxtil em Angola, de professoras angolanas que tinham estado na Suécia e que havia necessidade de se criar então este núcleo. E naquela altura era uma organização sueca, não governamental, tinha como nome Ajuda para o Povo, qualquer coisa assim, que ajudava as comunidades, os países em guerra. E foi nesta condição que eu ingresso para o barracão, na altura muito jovem ainda, e posta no barracão fiquei encantada com aquilo. E a minha intenção foi aprender a técnica, já que minha avó era manualista, né? Costureira, minha mãe também, com as modalidades da tecelagem eu podia fazer os meus próprios tecidos e criar então figurinos para a moda. E nisto fui me envolvendo mais, o curso foi mais abrangente, em vez de ser só tecelagem, tivemos toda a panóplia de técnicas das artes visuais e plásticas, desde o desenho, que era fundamental, o estudo da cor, a pintura, a escultura, a cerâmica e outras áreas do saber dentro das artes plásticas. E tivemos ali uma formação profissional. E daí já não parei. Tive necessidade de estudar. Depois desse tempo todo fui exercendo esse trabalho, mas não me considerava ainda como artista. Era sempre quando é que surgiu? Quando é que se deu esta compreensão de olhar para a tecelagem e ver, bom, a partir de agora é disto que eu vou viver, eu vou ser uma profissional desta arte? Belmira. Isto foi em 92, na nossa embaixada em Angola. Já estava em Portugal nessa altura, fui acompanhar o esposo, estava a fazer a sua licenciatura e então também fui com o objetivo de estudar, né? De fazer um curso profissional.
E havia necessidade de fazer o cadastramento. Naquela altura, os angolanos, quando fossem para Portugal, tinham que ir à embaixada e cadastrar-se no consulado. E foi assim que eu fui. Assim que eu entro na embaixada, vejo obras extraordinárias de Ana de Sousa Santos. Ana de Sousa Santos é uma etnóloga angolana, muito pouco conhecida em Angola, mas estudada internacionalmente. Vendo aquelas tapeçarias, todas feitas em aplicação em tecido e o bordado, o estudo do bordado e a tradução que ela faz das técnicas tradicionais, somente dos símbolos, os chokes, aquilo encantou-me. Eu disse, então é aqui o meu caminho, porque eu estava confusa entre a tapeçaria, cerâmica e a pintura. Porque tapeçaria seria difícil, tendo em conta os materiais que são necessários para a execução de uma obra de arte. E depois também havia aquela desconfiança de não ser bem aceite em relação às outras áreas, às outras disciplinas Das artes plásticas, como a pintura, não é? E visto aquilo em 92, começou o meu grande desafio, comecei a desenvolver mais sobre a aplicação em tecido, comecei a pesquisar e tive a necessidade depois de ficar aquele tempo todo, mas nesse tempo também fui trabalhar num ateliê de cerâmica em Vila Nova de Cerveira, porque nós estávamos mesmo no norte de Portugal, em Vila Nova de Cerveira. Fiz também aquela formação de cerâmica que era há 4 anos dentro de um ateliê. E o meu regresso no país tive 2 opções, ou seguir tecelagem e tapeçaria ou seguir cerâmica. Só que as 2 modalidades no país não tinha condições, porque precisava de um forno, precisava de um espaço bom para colocar um forno e poder trabalhar. E a tapeçaria, a mesma coisa, tinha dificuldade de ter os tiares, os tais tiares para obras de grande dimensão e os materiais também. E o que me foi mais fácil de fazer foi seguir a aplicação em tecido, que é a técnica que eu verifiquei da Ana de Sousa Santos, e nesse sentido eu fui desenvolvendo. E trabalhei neste processo até praticamente há 4 anos atrás. E há 4 anos atrás vou resgatar a tecelagem que eu aprendo no barracão, tendo em conta a obrigatoriedade que eu me impus. Porque só fazer tecelagem, só ser artista, para mim não era suficiente, porque existe alguma coisa mais para além da técnica. Havia necessidade de ter a parte teórica e a parte metodológica. E é nesse contexto que eu vou desenvolvendo os meus trabalhos, eu também, ao mesmo tempo, vou estudando. Okay. Faço os estudos culturais porquê? Deveria ter feito Belas Artes, mas não tinha condições financeiras para suportar Belas Artes, porque eu estava mais a norte do Porto e era muito dispendioso, já era mãe na altura, tinha filhos, estavam praticamente no mesmo tempo a educar e a estudar também. O curso que mais se proporcionou para mim e para aplicar nas minhas ações em Angola foi os estudos culturais. Okay. Os estudos culturais dão uma abrangência, é uma interdisciplinaridade que me permite eu trabalhar em qualquer área, mesmo sendo artista têxtil. E isso me permitiu também, por resiliência, quem sabe, não sei. E o que é que esta formação toda trouxe de novo para aquela que é a forma que já continha e que foi aprimorando de fazer arte? Em muitos aspectos, para poder comunicar melhor perante o meu trabalho, poder ter uma justificação teórica na parte da pesquisa, porque só com o básico não é suficiente. Então precisamos de agregar valores e conhecimentos teóricos para dignificar o trabalho também, não é? E a necessidade de haver estudos sobre esta área, porque como eu disse, foi com base nos trabalhos de Ana de Sousa Santos, etnóloga, conhecida fora, com uma obra muito bem feita em museus
e estudada, e nós em Angola não tínhamos quase nada. Então a Ana de Sousa Santos deixou-nos um embriãozinho. Então eu estou a agarrar neste embrião e também indo colocar alguma sustentabilidade teórica para que o futuro, e para uma memória futura também, não é? Porque de material escrito, didático, sobre arte têxtil em Angola nós não temos, até onde eu sei, eu acho que não temos uma pesquisa e um trabalho, um catálogo que oriente as técnicas, os materiais, os locais onde há grandes evidências desta arte. Então, há necessidade disto. E para isto, para ser composto, preciso estudar. Mas eu agora vou querer saber o que é que está na base deste total desconhecimento, desta falta de investimento nesta arte. Mas vou recuar um bocadinho na sua abordagem, na altura em que foi para Portugal, viu as pinturas, o trabalho da Ana Sousa e a partir daí deu assim aquele baque, é isto que eu quero fazer, esta é a minha aposta. Mas também disse, mas estava com receio a pensar naquela que é a realidade de Angola. Qual era a realidade de Angola naquela altura? Já tínhamos nomes que se destacavam. Falou da Marcela Costa e havia um outro nome de uma outra senhora que também se destacava nesta arte, que é a tecelagem. Sim, é assim. Existiu um grupo, só para recuar um bocadinho, para poder contextualizar esta situação. Em Angola, a pintura sempre teve grandes evidências, desde a era colonial, depois 75, 76, até os dias de hoje. Existiram nomes muito importantes em Angola, que não só em Angola, a pintura sempre teve um espaço prioritário em relação às outras áreas de saber. E a arte têxtil era considerada como arte menor, a arte doméstica, e onde as mulheres eram só as mulheres que estavam envolvidas nisto. E neste paradigma, a Marcela Costa e a sua equipe, porque não esteve a Marcela Costa sozinha, foi ela ali em Salvador, para a Suécia, a Domingas Correia e acho também que a Ana Borges, não estou muito bem certa. Essas 4 angolanas trouxeram esta técnica e afirmaram-se aqui. E na companhia delas também estiveram professoras suecas, cá em Angola, para podermos dignificar esta arte como profissão, entre elas, no âmbito das indústrias criativas e como artistas que só executavam obras autorais. E nesse contexto, já na minha observação naquela altura, havia uma certa discriminação, porque a arte têxtil foi sempre colocada em segundo plano mesmo em Angola. Em eventos extraordinários, sempre esteve em primeiro lugar a pintura e a escultura. E a arte têxtil, e como mulheres também, que sabe muito bem que nem é fácil nós impormos uma área do saber que foi muito pouco divulgado no país e, quiçá, até marginalizado. E eu vou dizer que Ana de Sousa, no seu tempo, ela foi uma resiliente, porque no meio de Neves e Sousa, Zé Redinhas, ela acompanha o projeto investigativo do Zé Redinha para andarem nas comunidades de Angola e fazer um mapeamento do que se fazia no interior. Não depender simplesmente de técnicas europeias que eram eurocêntricas, conhecidas, mas existiam técnicas endógenas que eram necessárias serem resgatadas e trazê-las ao centro. Então, é nesse contexto que eu, jovem na altura, porque gozaram comigo, isso é uma profissão de avós, uma profissão de velha. Mesmo em casa, minha mãe não quis que eu seguisse essa área, quis que eu seguisse uma outra área. E eu fui muito insistente, eu tive que provar à minha mãe que, de facto, é uma profissão que eu poderia um dia ser autónoma, sem ser dependente dos outros. E foi difícil. Por isso, aí, o meu conflito interior entre arte têxtil, cerâmica e a pintura. E olhando para aquelas obras, tendo a minha memória afetiva em casa, da minha mãe, no bordado, a minha avó, isso deu-me ênfase para, então, definir como uma profissão.
E definindo como uma profissão, é possível estudar, é possível propor à sociedade mudanças de paradigmas de pensamento. Acredita que ainda as pessoas continuam, que ainda exista a falta de informação para que se possa perceber a tecelagem como uma arte contemporânea, ao mesmo nível que está a pintura, a escultura? Ainda há essa resistência, essa falta de compreensão nos nossos dias? Eu acho que já não há, eu acho que está a passar, porque com base no trabalho que eu e outras senhoras a nível das artes, que têm o mesmo interesse que eu, juntamos-nos. Okay. Juntámos-nos, estou eu, a Marisa Cristino, que é uma senhora ligada ao crochê, está também a minha colega, também é artista têxtil, a Paula Sanches, estou eu, então juntámos-nos para juntarmos as ideias e os nossos paradigmas, cada uma da sua forma de estar e os conceitos que cada uma cria para a sociedade, juntamos neste conjunto de ideias para trazermos aqui então a arte têxtil, que é estudada, que não é feita empiricamente, que é estudada e que hoje está a ser escrita, está a ser comunicada em revistas científicas, em paralelo com o trabalho que nós vamos desenvolvendo. Quer dizer, nós criamos um laboratório, cada um no seu espaço, mas que convergemos. E depois marcamos o ponto de encontro, que é a tal amostra de exposição. Então, se pude perceber, é uma arte que começou a crescer, há melhor compreensão ou ainda há muito trabalho para ser feito para que não se torne uma arte que corre o risco de desaparecer? Eu olho para aqui, para o nosso país, eu olho para o nível do continente de uma forma geral, porque quando se falam de exposições, e disse muito bem instantes, temos exposições de artes de pintura, temos algumas relacionadas à escultura, mas nesta que é a arte da tecelagem ainda não é muito comum. Vão-se realizando algumas em que tem estado a participar. Realizou-se uma, se a memória não me falha, corrija-me se estiver errada, em 2024, no Palácio de Ferro, Sim. 2025, Sim. mas de lá para cá eu não tive conhecimento da realização de mais exposições. Como é que estamos em relação a esta? Pronto, o que nós temos estado a notar, principalmente nas oficinas, conforme acabaram ali de passar algumas imagens, é que já existe o interesse. O interesse, já há muitos jovens a exercitarem. Pronto, às vezes quando somos jovens temos aquele interesse rápido. É um processo também que eu tive que moldar, né? Hoje, com a idade, já vejo que também fui muito rápida, fui muito acelerada, queria aprender logo. Mas a arte têxtil é uma área de conhecimento que exige muita paciência e a capacidade criativa. Isto é que é fundamental. E eu noto que o paradigma está a mudar. Tem estado a mudar? Tem estado a mudar, sim, senhora. Mas há um aspecto que gostaria de saber de si. Hoje é tudo é fabricado de uma forma muito rápida, não é? Muito rápida. E o trabalho que faz exige tempo e dedicação. Quando isto acontece, sente que está a proteger aquela que é a nossa história, que com os seus trabalhos tem estado a contribuir para defender a nossa identidade cultural? Olha, o meu objetivo é este, por isso a necessidade de continuar a estudar. Primeiro, eu fiz a licenciatura, vi que não era o suficiente. Fiz a pós-graduação em Património Imaterial. É para me permitir avaliar os estudos no âmbito das imaterialidades. O que é que nós temos intrínseco que não é visível? Dali eu comecei a transcrever os sonas, os desenhos da areia. Não imagine, eu tive 24 peças, aquilo levou-me quase um ano. Porque fio por fio, e quando falha tu tens que desmontar tudo. É um processo muito longo, mas eu quis correr esse risco para materializar e dizer que também é possível nós traduzirmos, transformarmos o desenho na areia, que está no livro, num tecido feito no tiar. Tudo artesanalmente. Okay.
E esse contexto até é importante, porque também vai e tem estado a despertar interesse em outras pessoas, mesmo a nível... Eu tenho colegas que são pintores, que hoje também estão a migrar para a tecelagem. Para a tecelagem. Para a tecelagem, homens e senhoras estão a migrar porque viram que é um nicho importante da cultura que nós não podemos deixar perder. E porque o mestrado? O mestrado deu-me mais autonomia para eu ir ao campo, fazer o trabalho de investigação e assinar o trabalho que eu desenvolvo. Neste caso, eu tenho a parte teórica e a parte prática. E a prática. Eu, enquanto estou a fazer um trabalho, é pensando que o que eu estou a fazer é para a memória futura. Depois eu penso no dinheiro. O dinheiro é importante. É importante, como não poder Dinheiro é deixar de importante. ser. E o que é que nos permite fazer? Criamos pequenos espaços de indústrias criativas. Agora, o que eu gostaria é de apelar os nossos dirigentes que olhem para a parte artística, somente a arte têxtil, não só como a cerâmica, são formas de nós contribuirmos para a economia criativa. E para isso há necessidade que as políticas sejam claras e objetivas, que não dificultem o artista ou alguém interessado, ou alguém que tenha as competências de fazer qualquer coisa nesta área, principalmente as mulheres do meio rural. São senhoras que aprenderam aquilo de não e hoje estão a transmitir nos seus filhos. Nunca tiveram a percepção de saber que aquilo que sai das mãos deles, que vem da terra e que elas conseguem traduzir em uma peça que tem o seu valor simbólico, tem valor, e que ela possa levar a um espaço de venda e que dali vai ter o seu rendimento. Se nós não pensarmos dessa forma, tanto essas senhoras que estão nessas comunidades, que eu revejo-me nelas, porque quando eu estou com elas, sinto-me em casa. Então... No entanto, isso que é preciso que se criem políticas claras. Sim, existem políticas, mas não estão claras, porque tu vais ao banco, não tem nada que te defenda, porque arte, o que é isto? Olha, posso contar aqui uma experiência, não sei se quer ouvir. Eu, há 3 anos atrás, pronto, eu trabalhava, não sei o que está mais, e depois fiquei sem trabalho nessa altura, e eu quis montar um ateliê. Mas andei à procura de espaços exorbitantes. Eu fui ao banco, saber se o banco podia dar-me este apoio, que era o empréstimo, eu depois ir pagando. Eu não consegui porque não existe nada, né, que protege o artista. Porque mesmo na grelha do banco não tem nada sobre cultura, sobre arte. Não que é isto. Se fosse para abrir uma lanchonete, abrir um espaço de costura, está tudo bem. Agora, a arte, o que é isto? Então, nós temos... Mas as associações que existem a nível do nosso país não desempenham também esta... Não devem assumir esta responsabilidade? Olha, é assim... Eu, muito sinceramente... Temos a UNAP. Sim, nós temos a UNAP, sim. Mas a UNAP também tem as suas limitações. Há assuntos que ultrapassam a UNAP. É preciso ser vistas num outro âmbito. Eu sei que o Ministério do Comércio tem já alguma coisa avançada sobre as indústrias criativas. Porque se haver essa abertura para nós, de certeza que muita coisa poderá mudar. Porque nas comunidades existem saberes extraordinários que precisam vir ao centro. Não podem continuar lá. Nós não podemos continuar a ir motivar aquelas senhoras e depois deixamos-las lá sem saber como nós escoarmos os produtos destas mulheres. E elas também serem autónomas, porque são mulheres extraordinárias. Algumas não sabem ler nem escrever,
mas têm uma capacidade de memorização extraordinária. Então, é nisto. O Ministério da Família também precisa ver nesta situação. Também precisamos do Ministério da Família que nos apoie neste segmento. Pronto, há uma série de coisas. Mas o que é que representa? O que é que representa a tecelagem para a cultura do nosso país? Eu penso que é preciso que se tenha este olhar para que se consigam outros benefícios. O que é que ela representa? O que é que ela representa para a nossa cultura? Muito, representa muito. Só para contar aqui um segmento. Existem reminiscências do Quimbel, o Wish. Eu não conhecia o Wish, eu não sou do Wish, nunca tinha ido ao Wish, mas a partir dos meus estudos eu segui esta rota. Esta rota é do mapeamento feito pelo José Redinha em 1970 para o Ministério do Trabalho, na altura, onde ele faz um levantamento sobre o artesanato e principalmente a arte têxtil. Então, a arte têxtil para nós é muito importante porque foi no Quimbel onde começaram a ser feitos os primeiros tecidos em veludo para os reis na altura, os primeiros tecidos com fibras de coqueiro, com fibras de bananeira. É lá onde existe uma memória muito profunda sobre a arte têxtil. E a arte têxtil, desde que há vida, não é? Foi a área, antes da pintura, a arte têxtil. É preciso que se tenha este olhar. Há instantes esteve a falar daquelas que são as qualidades que têm as mulheres nas nossas comunidades no fabrico, no exercício desta atividade que é a tecelagem. E falou daquela que é a necessidade que se tem de se dar mais apoios a estas mulheres para que consigam também despontar neste mercado. Estamos a falar de apoios institucionais, mas a nível da base, mulheres como a Belmira e outras que aqui no centro da cidade têm se destacado, não só pela prática, mas também pelo conhecimento académico. Que contribuição tem estado a dar para que essas mulheres também tenham o seu momento, tenham essa oportunidade? Porque não podemos esperar só... Sim, quando eu digo que as políticas devem dar o devido apoio, essas mulheres também, nem eu, nem outra mulher qualquer, está à espera que o Estado nos dê. O que queremos é que deem-nos oportunidades, pelos próprios meios nós criarmos os nossos espaços, para podermos depois competir com outras coisas que vêm de outras instituições ou de outras geografias. Neste momento, se analisarmos bem, se observar o que se vende em Angola, que está a ser feito fora da nossa geografia, que é Angola, nós estamos a ser praticamente plagiados. O meu trabalho, eu trabalho com comunidades desde 2019. Okay. Eu fui a precursora de um projeto sobre manualidades na organização não governamental APDK, Associação para o Desenvolvimento das Comunidades, no Miramar. Fiz filantropia de conhecimento. Eu, todos os dias, 15 horas, deram-me 15 mulheres para trabalharem nas comunidades. Eu formei essas mulheres. Essas mulheres hoje são autónomas. São mulheres que participam em feiras, têm o seu sustento a partir de uma simples técnica, que é aquela modalidade de fazer rosetas com tecido, que é conhecido no Brasil como fuxico, nos rosetas. E a partir dessas rosetas, essas senhoras fazem roupas, fazem colchas, fazem acessórios de moda, fazem utensílios para casa, uma série de coisas. E no Quimbel, partilho, há uma troca. Eu apresento o que é contemporâneo que se faz hoje no mundo e eles
partilham comigo os conhecimentos ancestrais. Existe uma comunicação muito boa. Mas eu não tenho condições financeiras para poder cuidá-las. A minha contribuição é deixar isso registado. Então, é nesse contexto que eu faço agora, estou a fazer o doutoramento. É para dar ênfase e deixar materializado, então, este mapeamento que eu estou a fazer. Olha, vamos agora olhar um bocadinho mais para o seu trabalho. Já tivemos aqui a olhar para aquela que é a necessidade que se tem de poder apoiar outros fazedores desta que é a arte de tecelagem, principalmente olhar para as mulheres, que é a maioria que está ligada a este tipo de arte. Mas já disse aqui a nossa convidada que, para além de mulheres, há homens também que já começaram a enveredar para esta arte, e ainda bem que assim é. Mas vamos falar daquela que é a sua experiência, daquilo que é o trabalho que tem estado a fazer. Em instantes, quando passávamos o perfil, falou-se de várias exposições que foi realizando, não só dentro, mas fora do país. Como é que elas aconteceram? Pronto, as exposições foram exposições coletivas, a convite. E a questão de Versalhes foi uma formação que um grupo de funcionários, na altura estava institucionalizada, né, em comissão de serviço numa das áreas do Ministério da Cultura. Então fomos visitar o Museu de Versalhes. Ficamos 8 dias e também deu mais ênfase. Sabe por quê? Porque Versalhes não vale a pena contar, é bom ler, é bom ver, é bom pessoalmente constatar em loco, mas o que me encantou é de ver que eles têm um ateliê de tecelagem com todos os tiares tradicionais que reproduzem tecidos para revestirem as cadeiras antigas, os sofás e restauro também. Aquilo deixou-me muito encantada. Isto quer dizer que nós estamos no bom caminho. Nós estamos no bom caminho e foi bom não ter desistido também. E quais foram as experiências que trouxe dessas exposições, destes processos de formação que teve a oportunidade de fazer fora do país, Belmira? Muitas. Pronto, naquela de Nelson Mandela, pronto, estava a começar no Barracão, nós fomos solicitados na altura para alguns artistas participarem numa exposição internacional onde Angola participou com músicos, atores de teatro e artistas plásticos. Eu era muito jovem ainda, nem tinha bem noção, nem sabia se poderia continuar neste processo. Então eu fiz um rosto, mas de uma mumila no tiar. E foi selecionado. Na altura quem acompanhou foi Marcela Costa, Vítor Teixeira, e eu acho que o saudoso Augusto Ferreira também. Pronto, o Augusto e o Vítor Teixeira já não estão cá entre nós, mas Marcela Costa está ali. E os irmãos Cafalas também, na altura, estiveram nessa exposição, onde o meu pequeno trabalho, que eu não dava valor nenhum naquilo, foi reproduzido em postais, timbrado em camisolas, em canecas, em cerâmica, e foi vendido. Foi a minha contribuição naquela altura para então o Nelson Mandela. E agora, outras exposições, satisfação pessoal como artista é sempre bom nós termos a nossa obra fora do país, ser observada e ser avaliada por outras pessoas também. Para além dessa experiência que teve com a peça que levou para esta exposição, presenciou alguma reação por parte de alguém que foi acompanhar uma dessas exposições em que teve a oportunidade de participar a nível internacional, que lhe marcou em particular? É uma obra no Foro Picoas, na exposição que aconteceu em Lisboa. Na altura o embaixador era a Associação dos Anjos. Criou-se um movimento artístico angolano muito importante, com conferências e tudo. Eu tinha a minha tapeçariazinha, aplicação em tecido, foi quando o Euler Sanches, que foi contemporâneo da Ana de Sousa Santos, olhou para aquela obra
e veio à memória Ana de Sousa Santos. E queria saber quem tinha feito aquela obra. E aquela obra depois ficou em disputa. Ficou em disputa porque havia muitos interessados naquela obra. E acabei por não vendê-la. Acabei por não vendê-la porque, para mim, marcava o simbolismo do momento e também ser uma das primeiras obras que eu, em aplicação em tecido, estava a representar naquele momento. E a partir dessa obra eu fui conhecer os espólios da Ana de Sousa Santos, na casa de Eleutério Sanches. E isto é uma das coisas que marcam. E o segundo foi no Cairo, também, num dos ateliês de selagem, onde, pronto, África branca, não é? Então eles vêm, uma senhora negra, a dizer que é também artista têxtil, eles ficaram assim encantados, porque a dimensão que temos do mundo e a nossa curiosidade de querer saber o que se passa na terra dos outros, em outras geografias, nem todos têm esse interesse. Então, acho assim um espanto. E foi interessante trocar experiência naquele ateliê. Dessas minhas idas e vindas, foi também no Japão, em 2003. Quando no aeroporto do Japão existe uma tapeçaria muito grande em Tóquio. E aquilo também deixou-me assim deslumbrada. Isso quer dizer que se haver condições para nós podermos também usar a arte como forma de contribuir no PIB para a nossa subsistência, sem dependermos do Estado, haver uma abertura de espaços para nós, todos nós ganhamos. Certamente. Marisa Sarmento, certo? E Ana Sanches. Marisa Cristino e Ana Sanches. Que significado têm essas mulheres? É importante. Porque nós, conforme eu disse, nós praticamente estamos numa incubadora. A importância que o que cada uma desenvolve alimenta o meu estudo. Porque a arte têxtil não é só tecelagem. A arte têxtil envolve a tinturaria, a tecelagem, a tapeçaria artística, a aplicação em tecido, o macramê e o crochê. O crochê é uma das áreas que nós praticamente tratamos ela como algo banal, não é? É do dia a dia, está em casa. Só que com o crochê cria-se obras monumentais, dependendo da criatividade da artista e do conceito que quer transmitir a obra. Então, juntamos-nos para que isto fique mapeado, fique escrito. Estamos agora a trabalhar num catálogo, porque nós não temos nada. Existe catálogo de pintura, de escultura. Agora, onde estão 3 mulheres a trabalhar para um objetivo, para incentivar uma jovem que vá para a escola de arte, saber que o que eu estou a fazer vai dar-me resultados um dia. Não preciso de fazer medicina, pode ser médica, mas também pode ter este pendor criativo e desenvolver o seu trabalho. Tem toda esta importância, não olhando só para o presente, mas aquilo que é o benefício que se pode obter no futuro com o trabalho que tem estado a fazer. Sim. O artista pode ser autónomo, pode ser independente economicamente, desde que haja estas aberturas. Mas estudar é importante. Porque nós temos que sair do informal para o formal. Mas aqueles que estão que têm uma formação informal, também sendo autodidata,
podem cultivarem-se mais. E sente que há este interesse na formação por parte dos novos artistas a nível do nosso mercado? Não falo só nas artes plásticas, mas nas outras modalidades artísticas, a questão de juntar também a academia no talento, no dom natural. E assim, o facto de estar tão ocupada, tenho distanciando um bocadinho esta parte para acompanhar o movimento artístico. Mas o que eu vejo é que há muitos jovens a estudar artes. Temos o Instituto Politécnico de Artes, que existem alunos em todas as áreas do saber. Temos a FART, que a nível superior. Sim, o nível superior também está preenchido. Então, só olhando para isto, eu acho que há um interesse em terem mais conhecimentos sobre a arte. No passado, sobre a cultura, a arte, tudo de uma isso, forma geral. De uma No passado forma teve geral. dificuldade em fazer a aposta nesta formação, porque havia resistência até por parte da família. A família olhava sempre, não, mas para que isso? Não vai dar em nada, é preciso escolher uma outra profissão. Agora, pela experiência que tem, até porque está inserida num centro de formação, e disse em instante que sim, a juventude também está interessada em receber formação nesta arte, ao apoio da sociedade. Sempre sente que há o apoio da sociedade, o apoio da família para que esses jovens apostem de verdade nesta área de formação. Porque em conversa com outros, não é? Outros profissionais da área, ligados até à docência, dizem que muitos lá estão sem o conhecimento da família, porque a família não olha a formação na arte como algo que vale a pena. Pronto, eu, muito sinceramente, eu não posso dizer isso porque nunca constatei em loco, não é? O que eu vejo é que existe um movimento grande nas escolas e os alunos estão lá com um desejo de aprender. De aprender. E muitos estão a aprender. E o nosso mercado, como é que está para absorvê-los? Pois, daí a necessidade de haver em política, cada aluno tem que ter um espaço. Não podemos todos estar a pensar em trabalhar para o Estado. Precisamos de ser autônomos. O exemplo do Brasil. O exemplo do Brasil. Como é que o Brasil consegue movimentar milhões a partir das indústrias criativas? As pessoas trabalham em cooperativas, trabalham em oficinas próprias. Porque o artista não está determinado simplesmente a fazer obras autorais. No meu caso, para a minha sobrevivência, para aqueles dinheiros urgentes, eu faço o artesanato, que é aquele trabalho em sério, que não preciso de pensar muito no conceito. O conceito está lá, é só reproduzir. Isto é que me vai permitir ter os recursos financeiros que me possam depois acudir durante o mês. Agora, se estiver a pensar só fazer obras autorais e esperar durante um ano ou 6 meses, no caso nós artistas têxtil, temos que planificar mesmo um ano, porque leva muito tempo. É o trabalho mais demoroso e é caro. E o nosso mercado não consome? Muito pouco, muito pouco. Mas o que é que está na base deste fraco consumo? Eu acho que, sei lá, eu acho que é uma falta também, eu acho sensibilidade em valorizar o que é feito em Angola. É só olhar para os nossos ministérios e outras áreas, o que é que temos lá, não é? Porque a nossa identidade não está refletida nos nossos ministérios. Infelizmente, esta não é a nossa realidade. E por falar em identidade, naquelas que são as obras que tem feito, existem, por acaso, padrões, cores ou até símbolos específicos que estão ligados à nossa tradição, que estão ligados àquela nossa identidade, que faz questão de colocar sempre em cada obra que faz? Sim, está lá e é sempre.
tem de ser, porque senão não faz sentido a pesquisa que eu faço. No fundo, a minha pesquisa é que alimenta a minha criatividade. A partir da cor, da dinâmica que eu apresento a peça, é toda a pensar em Angola, a pensar em África e pensar em mim. Quem como olha para angolana. uma obra, logo de primeira consegue identificar esta é a obra da Belmira, este melhor é o trabalho de uma angolana. Agora é mais fácil de uma angolana do que da Belmira, angolana, porque não sei, porque agora já não sei. O que eu sei é o seguinte, que o meu trabalho tem me permitido dar outros voos. Porque se não tivesse o valor que tem, eu não estaria a fazer agora literalmente. Eu fiz o mestrado, estava cansada. E arguente do mestrado disse, Belmira, agora tens de pensar no doutoramento. Eu disse, não, estou cansada. Ela disse-me assim, é uma pena guardar esse trabalho. Faça-me nem que seja uma brochurinha. Eu disse, vou pensar. Olha, passando os meses recebo um edital para concorrer para, como é que se chama aquilo? O Centro de Investigação Científica de Portugal. Demorei quase um mês para responder aquilo. Pensei, disse, vou tentar. Tentei. Entre 400 candidaturas, eu saí em 30º lugar. Então, se o que eu estou a fazer não tem valor, como é que eu estou lá? Sente que a qualidade das suas obras também pesou para fazer parte deste grupo de pessoas que foram selecionadas para essa formação. Então acredita que há maior valorização, há maior aceitação a nível internacional daquilo que é o trabalho que faz do que localmente? Sim, até neste momento eu digo sim. E como é que avalia isso? Olha, paciência, eu fico feliz. Eu fico feliz. Se o meu país não valoriza o que eu faço, há quem valorize, não é? E que as minhas obras hoje, o meu trabalho, já sou citada em mestrados, isso tudo. Isto dá-me ânimo. Agora, mesmo a título de curiosidade, porque estamos aqui a falar das obras da Belmira, como é que nascem as suas obras? Qual é o primeiro passo? Como é que tudo começa? Ai, meu Deus, olha, sinceramente nem sei. Só sei que estou constantemente a rabiscar, não fico parada e... Não existe nenhuma... Já falou que olha muito para aquilo que são os aspectos culturais, não é? Como base para incluir nas suas obras, mas não há uma fonte de inspiração que normalmente se apega para começar tudo? Não. Tirando os sonas, que eu tive que seguir um padrão, o resto não. Já que queremos olhar para aqueles que são os desafios, como é que vê, não é? E porque são mulheres que estão a trabalhar, existe uma aposta muito grande por parte das nossas mulheres na preservação da nossa identidade cultural, quando falamos desta que é a arte da tecelagem? Bom, existe sim, olhando para o que estamos a fazer agora, não é? Em Angola, estamos a falar de Angola ou da em Angola, outras... da África, vamos olhar para Angola e para a África. África, nós temos a Nigéria, a África do Sul, Côte d'Ivoire, Senegal, estão muito avançados em todos os níveis, porque eles nunca pararam. Nós tivemos cá um interregno, eles não. São grandes indústrias. Então, nós precisamos também seguir este modelo para avançar. Como é que vê esta arte daqui a 10 anos? Olha, eu espero que seja muito melhor do que agora, porque veio uma geração que é Marcela Costa, antes de Marcela Costa, a Ana de Sousa Santos. A Ana de Sousa Santos, os nossos ancestrais, não é? A Ana de Sousa Santos resgatou, mapeou. Depois veio a geração da Marcela, que estiveram na Suécia,
também deram-nos formação e agora está a minha geração também. Espero deixar frutos, esperamos deixar aqui um legado que seja menos penoso do que o nosso. É um trabalho que ainda sonha fazer. Há um espaço em que muito deseja lá estar para fazer uma exposição que ainda não aconteceu? Cá em Angola ou fora? Angola, fora do país? Em Angola não temos galerias, infelizmente. Fora, há tantos sítios onde gostaria de estar. Gostaria de estar na Bienal de Veneza. Gostaria. Gostaria de estar numa expo só com uma exposição de arte têxtil. Gostaria. Que conselho gostaria de deixar para os jovens, principalmente para a juventude, que tem a paixão por esta arte também, Belmira? Olha, o que eu aconselho é que é importante nós aprendermos qualquer coisa, independentemente de arte têxtil, desenho, pintura. O indivíduo, o ser humano em si é propício para aprender qualquer coisa, desde que essa coisa lhe traga felicidade no futuro e que lhe permita depois ter uma renda. Mas estudar é fundamental, conhecer conceitos é fundamental. Ver o que se passa no mundo, mesmo não ter a possibilidade de estar lá, mas a partir dos livros, hoje já temos a internet, coloca-nos em qualquer parte do mundo em segundos. Por isso, o conhecimento é sempre muito importante. O mediatismo devem deixar com calma, irmos passo a passo e depois conseguimos. Estou aqui por resiliência. Vamos ter uma exposição em 2026 ainda, para trabalhar nesse sentido? Não, individual não. Eu estou a trabalhar num projeto do Instituto Alemão, fui convidada, onde estou com outros artistas e outros artistas africanos, também no âmbito de uma pesquisa sobre mulheres. Eu apresentei o projeto, que será a primeira mostra cá, e depois a outra será em 2027 em Berlim, num museu que eu não fixei o nome. Pronto, é nesta tapeçaria que eu estou a trabalhar neste momento. E a fazer agora a minha parte teórica toda do doutoramento. E ir apresentar no mês que vem. Estarei numa conferência internacional sobre educação artística na Universidade do Minho, onde vou então também apresentar aquilo que eu estou a desenvolver aqui no âmbito já do doutoramento. Do doutoramento. Olha, o tempo não chega para mais. Termina aqui então a conversa com a artista e também investigadora Maria Belmira Gumbi sobre a arte da tecelagem. Muito obrigada pelo tempo que nos concedeu. Nós estaremos aqui certamente a acompanhar todo este trabalho que tem estado a fazer em prol desta arte, em prol da tecelagem. Já aqui aprendemos um bocadinho mais que a tecelagem envolve muito mais do que simplesmente este que é o trabalho do tiar. Existem outras técnicas que estão envolvidas. É bom saber que está a trabalhar num sentido de preservar esta importante arte, documentando e ajudando com que a nova geração tenha bases para poder desenvolver no futuro também a arte. Maria Belmira, muito obrigada. Eu aqui agradeço e espero voltar cá. Não, vamos certamente tê-la de volta numa próxima edição. Quanto a vocês aí em casa, vamos fazer uma breve pausa, logo depois vamos regressar, como não podia deixar de ser, para dar-lhe a conhecer aquelas que foram as atividades culturais que aconteceram durante a passada semana. Até já. Chichapacha chinyingi chinazula ikolo ize mwikukwasa kuwana milimo ni uhashi wa kuwana mbongo. Yoza nalinga chichapacha chinyingi chatamba kuya hanga achisake. Arozo nyugu shinacho chatamba kuya hanga ukalinge. Chichapachami, chinyingi chami. Governo de Angola. Uma imagem que fala por si.
O nosso dia-a-dia é com a notícia. Fique por dentro de todas as notícias do país e do mundo, para que tenha informação completa. Comentários responsáveis. Análise de quem sabe. Um canal com profissionais que se dedicam à notícia. TPA Notícias. Informação de primeira. O caminho para o Mundial passa por Luanda. Terceira janela de qualificação para o Campeonato do Mundo Qatar 2027. 2 grupos, 8 seleções, 12 jogos, 4 dias de basquetebol de elite africana. De 2 a 5 de julho na Arena do Quilamba. Aqui joga-se o sonho do Mundial. A nossa bandeira, a nossa glória. Angola. Rumo ao Mundial. FIBA, Federação Angolana de Basquetebol, Ministério da Juventude e Desportos. A África move-se e no coração do seu crescimento está a força inabalável das mulheres. Para transformar o continente, a paz não pode ser apenas um desejo, tem de ser uma ação coordenada. No âmbito da Bienal de Luanda e sob a liderança do campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação em África, Angola reúne vozes influentes do mundo para promover o diálogo e reforçar o compromisso com a segurança no continente, o empoderamento das mulheres e meninas, a proteção dos direitos humanos e a cooperação entre governos, sociedade civil e parceiros internacionais. Da economia e da ação climática, da cultura à tomada de decisão, a liderança feminina é o motor da nossa democracia e do nosso desenvolvimento. Segundo o Fórum Internacional da Mulher para Paz e Democracia, dias 9 e 10 de julho, no Hotel Intercontinental em Luanda. União Africana. Governo de Angola. O Mocivi é uma das espécies de madeira mais valiosas da nossa floresta. Pela sua importância ecológica e económica, o Ministério da Agricultura e Florestas interditou a sua exportação através do despacho ministerial número 96/2024. A madeira apreendida, retida em entrepostos e portos, terá agora um destino útil. Será cedida à indústria nacional para sua transformação. Assim, o Mocivi passará a ganhar nova vida em equipamentos sociais que vai melhorar a vida das comunidades. Esta medida aumenta a oferta no mercado local, cria empregos, promove a indústria e gera receitas para o país, protegendo as nossas florestas, valorizando os nossos recursos. Construímos Angola. Ministério da Agricultura e Florestas. Governo de Angola. Estamos assim de regresso e vamos dar continuidade ao Selo Cultural. Nesta segunda parte vamos olhar para o Festival Ngeia, o festival que celebra a riqueza cultural do leste do nosso país. Ainda o sol se despedia e os últimos raios de luz davam lugar ao brilho da iluminação do palco. Nos bastidores, os grupos afinavam os últimos detalhes, ensaiavam os passos, ajustavam os trajes tradicionais e aqueciam os instrumentos, que minutos depois dariam vida à 5ª edição do Festival Ngeia, um dos maiores eventos de promoção da cultura do leste de Angola. À medida que a noite avançava, crescia também a emoção. Centenas de pessoas acorreram ao recinto para acompanhar um espetáculo marcado pelo reencontro com as tradições, pela valorização da identidade cultural e pelo orgulho das comunidades em preservarem os seus costumes. Está muito bonito, estamos a agradecer tanto por essa gente que vieram aqui para assistir e também a nossa festa chamada Ngeia. Há muitas danças mesmo que existe, que houve, que a gente ainda não conhecemos e nunca vimos. Temos a nossa dança cultura, então chamado Ngeia. É muito importante, é muito bom. Durante 2 dias, o evento de caráter não competitivo reuniu na cidade de Luena 160 grupos provenientes das províncias do Mochico, Mochico Leste, Lunda Norte e Lunda Sul. Este festival tem como objetivo principal criar uma plataforma
de demonstração e partilha de conhecimento, com vista ao resgate, à preservação, à valorização e à promoção da cultura nacional, com a firme convicção de que nossos hábitos e costumes são as questões que nos unem na diferença e nos definem no mundo. Um dos momentos mais marcantes foi a estreia da província do Mochico-Leste, que destacou-se com a dança cachacha e acabou eleita como o próximo destino do festival, que realizará a sua 6ª edição naquela província. Trouxemos aqui um mix da cultura luval, do Tandembo, e também temos choco, que são as maiores etnias representadas lá na nossa província do Mochico-Leste. O governador do Mochico, Ernesto Mangala, destacou o festival como um espaço de preservação da memória coletiva e do fortalecimento da identidade nacional. O Festival Ngueia constitui um exemplo de responsabilidade social que transcende o investimento econômico, afirmando-se como uma verdadeira plataforma de preservação, promoção e valorização do patrimônio cultural do nosso povo. O festival contou ainda com a participação do grupo Cumbirixia da província do Kwanza Sul, reforçando a diversidade cultural e o intercâmbio entre diferentes regiões do nosso país. Festival Ngueia, 2 dias de promoção da música e dança do leste do nosso país. Vamos agora acompanhar a conversa com o músico Euclides da Lomba, numa conversa onde ele contou o segredo daquela que é a riqueza que está contida nas suas composições. De uma família com pilares assentes na política e na cultura, Euclides da Lomba destacou-se na música. Rigoroso nas suas composições, criou letras que tocam o coração de quem carrega o mais puro e nobre dos sentimentos, o amor. Euclides conta que o segredo está numa boa influência. Eu quero estar aí, nós nos na cama, você deitada e eu te amando, como gemido. A pretensão nunca foi essa. Ninguém faz uma música já expectante. Claro que queremos apenas gravar, etc, etc. As boas influências culturais que nós tivemos, a música angolana é ótima, a música dos Congos, que faz fronteira aí, é ótimo. A música cabo-verdiana, a música brasileira que chegava. Depois, quando eu gravei, eu já via como licenciado. Licenciado especialista. Portanto, já não era um indivíduo parco. E acabei de chegar de Cuba. Cuba é o berço de toda a música latino-americana. Portanto, o símbolo daquele que hoje se chama salsa e não sei o quê, se deve sobretudo a tudo aquilo que se produziu em Cuba. Cuba acaba por ser a matriz, portanto, as influências africanas que recebeu, as influências musicais que já lá havia, tudo o que recebeu com o tráfico de escravos, e depois se avolumou e criou gêneros musicais próprios. Portanto, eu já via com toda essa bagagem. Formado em pedagogia, na especialidade da educação musical em Cuba, Euclides da Lomba é considerado um dos músicos da geração de ouro da música angolana. O artista afirma ter sido influenciado por músicos como Dom Quicas, entre outros nomes angolanos e estrangeiros. Influência direta, olha, ali tenho estado a repetir, o Dom Quicas foi minha referência, o End Sex Love, não estou a falar O2, estou a falar End Sex Love, que vi que era uma música romantizada, porque nós somos excelentes consumidores de boa música, da música brasileira. Ouvia-se tudo. A minha casa tinha logo 2 pessoas que trabalhavam na rádio, né? 2 pessoas que trabalhavam na rádio, que era a minha irmã Amélia, que já cantava, etc, etc. E todas essas influências, Roberto Carlos, Martinho da Vila, Alcione, tudo isso apareceu. Cabinda faz aí uma fronteira com a Congo. E o outro Congo também. De alguma forma sentiu-se influenciado pelas músicas congolesas? Não tem como.
Não tem como. E depois, é mesmo a nível da dança, os comportamentos, os ritmos, todas aquelas vivências estão dentro de nós. O músico considera que nos dias de hoje os artistas já escrevem músicas com letras mais exigentes e aponta Edmásia Mayembe como a sua maior referência da atualidade. Agora sim, já encontramos muito o Cristo, o Conde, Matias Damasio, Anselmo Ralph, C4 Pedro, Iola Araújo, Iola Semedo, Edmásia, que é a minha maior adoração como cantora. Quer dizer, tem assim já um grupo de pessoas, Niquila de Souza, Mago de Souza, Ivan Alexei, Livong, quer dizer, já sugerem. Portanto, talvez seja a partir de mim que as pessoas também começaram a pensar e a trazer textos com alguma propriedade. Entre as curiosidades reveladas, o Selo Cultural descobriu que Euclides da Lomba teve, desde cedo, uma grande paixão pelo futebol, tendo chegado a liderar uma equipa de Havana. Mas eu tinha todas as condições e fui longe, bem longe. Eu cheguei a ser o capitão da província Havana. A Havana tinha 2 cidades, agora tem mais. Tinha 2 províncias, província Havana e cidade de Havana. Eu era o capitão do município, portanto eu era o capitão, fui 5 anos o capitão durante todo o tempo da minha universidade, eu fui o capitão da seleção da província Havana. Qual é a posição que jogava? No meio, trinco, defesa, e é uma defesa muito, muito rude, complicado. Inclusivamente, as pessoas que tratavam comigo não me reconheciam. Quer dizer, quando eu estivesse fora, diziam, mas tu és uma pessoa meiga, porque eu não era, agora falo, mas antigamente não falava muito, portanto, se tu és muito coisa, tu és meigo, tu falas até lentamente, mas aí, campo transforma. Aí a jogar tu ficas outra coisa, não, ali alguém tem que vencer, alguém tem que perder, e enquanto eu tiver força para disputar, vou. Mas antes de ir para lá jogava à frente, muito bem, com grandes possibilidades. E fui à medida que tu vais amadurecendo, mas teria bons resultados se eu me dedicasse apenas a isso. Mas aí depois de voltar aos 35, 36, ainda me movimentava com os miúdos do meu bairro, lá do Amílcar Cabral. E eles já me conheceram, praticamente era apenas para manutenção, não era? E a disputa era acérrima. Tu estás a imaginar um tipo de 40 anos, 40 e tal anos, a disputar com miúdos de 17, 18, a disputa eu tinha que estar à altura deles. E fazia isso por quê? Porque quando fôssemos treinar a nível de pessoas da minha idade, as pessoas levavam caixas térmicas, depois ficavam lá a beber, a comer e a beber, quer dizer, no final a festa se prolongava, convertia-se numa festa, com caixas térmicas, bebidas de todo tipo e tal. Com os mais jovens não era já com mais jovens não, porque eles não têm dinheiro. E eles era só água e olha lá, era eu que tinha que levar a água. Mas a conversa com Euclides da Lomba não fica por aqui. O restante conteúdo será apresentado nas próximas edições do Selo Cultural. Enquanto isso, resta-nos apenas apreciar alguns trechos da sua música. O nosso caso de amor nasceu de um modo especial, vivendo a louca paixão que a vida nos brindará. Ao beijar a sua boca, ao tocar o seu umbigo, a sentir o seu gemido, no meu ouvido. O nosso caso de amor. Aqui Euclides da Lomba, na entrevista, contou então um segredo daquela que são as riquezas que conseguimos encontrar nas suas composições musicais. Agora vamos conhecer o Peregrino. O Peregrino, que é cantor de música gospel e que nesta altura está a preparar o seu primeiro trabalho discográfico. A suavidade que encanta os ouvidos de qualquer um, a colocação da voz e o casamento da letra com a melodia é tudo o trabalho de base iniciado pela mãe na infância. Teresa Chipong cantava-lhe em português e na língua inglesa.
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. É claro que não faltou uma canção na língua materna. Peregrino já não se lembra da música, mas criativo como é, não nos deixou sem resposta. Oh, no tolo yo henda, Yesu li ka Yesu. O nome Chipindo significa algo que acorda a pessoa de forma brusca, facto que nada tem a ver com a forma como começou a cantar. Porque aquilo começou de casa, depois para a igreja e da igreja para a sociedade. Quanto ao nome Peregrino, quer dizer que estamos de passagem neste mundo. Como sopro a vida vai, tudo se acaba num só ai. Nós somos um instante neste mundo inconstante, mas temos salvação em Deus. Frequentou a escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. A professora cantava, ela assimilava. Apreciava do seu quintal a vizinha tocar guitarra. Foi experimentando e aprendeu. Quanto à composição, é fruto da sua veia poética. Comecei a escrever muito cedo poemas e hinos quando comecei a frequentar a igreja. Então, a maior parte dos hinos que eu canto, quase todos são de minha autoria. Compõe, toca guitarra, piano, bateria e outros instrumentos de percussão. O primeiro disco está já na forja. Peregrino está em estúdio. Tem já 8 composições a serem trabalhadas em Angola. Já temos uma boa qualidade de produtores e de estúdios que nos podem ajudar a fazer uma música evangélica ou gospel de melhor qualidade. Peregrino atuou no Jubileu da Juventude da IECA em 2025, na missão do Dondi, no Ambo. Quando eu me levantar, te adorarei, Senhor, pois sou tu és santo. Foi um momento memorável. A participação em espetáculos evangélicos era mais frequente quando pertencia ao grupo Nós em Cristo. Andou quase metade do país. Ao longo da carreira trabalhou com figuras da música evangélica, as irmãs Chiaka, Bernie Chisendi e Enoch Paulo, mas sente que ainda não atingiu a meta. Pois é, quem sabe? Enquanto isso, Peregrino diz às pessoas o que fazer quando Jesus bater a porta. Vamos agora olhar para o Circuito Internacional de Teatro. A atividade teve o seu início nesta sexta-feira. Vai acontecer em Luanda e também na província do Namibe. Os espetáculos vão acontecer em Luanda e também na província do Namibe. A quando da abertura, o grande homenageado foi o homem de cultura, como também é conhecido Manuel Gonçalves. Lágrimas, abraços e emoções. O vice-governador de Luanda para o setor político e social foi homenageado na 11ª edição do Circuito Internacional de Teatro pelo contributo no fortalecimento das artes cênicas em Angola. Quero saber! Não quero saber! Já não tenho tempo para estudar!
Na cerimónia foi destacado o papel de Manuel Gonçalves na promoção da cultura, valorização do teatro e incentivo que tem dado à criação artística durante o exercício de funções e, sobretudo, na altura em que exerceu o cargo de diretor provincial da cultura. Peças teatrais, testemunhos de amigos, membros do executivo, artistas e familiares, destaque para a esposa e filhos, marcaram a homenagem ao vice-governador de Luanda, que se desfez em lágrimas. A grande satisfação é estar a ser homenageado em vida e só assim eu poder sentir este frio na barriga, porque não sei o que é que está preparado, também estou ansioso e naturalmente agradecer ao Cultura para Todos e ao Grupo Pitabel por essa homenagem. O Circuito Internacional de Teatro reúne anualmente grupos teatrais, artistas e agentes culturais com o intuito de fortalecer o intercâmbio cultural, artes cênicas e impulsionar o setor. Este ano decorre de julho a setembro nas províncias do Is, Namibe e Luanda. Na capital, as peças teatrais acontecem 3 vezes por semana no Ilinga Teatro. Para este ano nós vamos ter 3 grupos de Portugal, 2 grupos do Brasil, 3 grupos de Moçambique e um que vem da República Democrática do Congo. Desde 2016, o Circuito Internacional de Teatro presta homenagem a diversas figuras. Destaque para o poeta-maior Antônio Agostinho Neto, Roberto de Almeida, Dionísio Rocha, José Mena Brantes e Fragata de Moraes. Desta vez coube a Manuel Gonçalves. Palavras de apreço vieram igualmente do secretário permanente da Unesco. Destacar aqui hoje Sua Excelência, Vice-Governador da Província de Luanda para o setor político e social, Dr. Manuel Antônio Gonçalves, pelo seu contributo relevante na promoção das políticas culturais e no fortalecimento das artes na província de Luanda e no país como um todo. A 11ª edição do Circuito Internacional de Teatro decorre sob o lema Um regresso a Luanda, resgatar tradições e celebrar cultura. Manuel Gonçalves, vice-governador de Luanda para o setor político e social, o grande homenageado para a 11ª edição do Circuito Internacional de Teatro, que está a decorrer nesta fase aqui na cidade de Luanda, mas vai cobrir também a província do Namibe. Vamos agora acompanhar extratos da conversa que foi mantido pelo Orlando Marques com o músico melhor, o consagrado músico angolano Carlos Lamartine, onde na conversa teve a oportunidade de falar do disco mais vendido da carreira e também do espetáculo em Portugal. Mais vendido é o disco Sidralha, que eu fiz com o apoio da Rádio Nacional. Por essa razão, essa homenagem também, porque de facto tive a oportunidade de gravar com o Firmino Andrade, com os técnicos da Rádio Nacional, com os conjuntos, com os grupos artísticos angolanos, partindo dos instrumentistas. Foi com o Sidralha que eu fiz a maior promoção da minha imagem, mesmo em termos de documentários. A TPA tem muitos que eu fiz. Exato. Sr. Lamartine, das atuações que fez fora do país, qual foi a mais marcante? A digressão que nós fizemos no ano 2000 a Portugal. Percorremos do Minho ao Algarve, no tempo do embaixador Serra Vandune, e eu pude levar o Coração de Angola, meu conjunto, que de facto deu um brilharete. Reuniu a nata de músicos angolanos no interior e alguns músicos em Portugal. Nessas atividades participaram o Bonga, o Paulo Flores, o Lito Graça, os componentes da banda. O Joãozinho era membro do Coração de Angola, era integrante do Coração de Angola. O Maiacul e outros cantores. Durante a conversa, Carlos Lamartine falou também do estado do Semba, música e dança de Angola.
A música está parada neste momento porque ninguém está a fazer pesquisa, ninguém está a fazer recolha, ninguém está a trazer a originalidade do samba para que ela sirva de modelo que permita o seu desenvolvimento do ponto de vista da criação. O samba está a ser confundido porque as pessoas estão a confundir samba com kizomba, samba com rumba, samba com baião, samba com chachado, etc. por aí fora. Nós temos que saber, em Angola, definir em termos de patenteamento o que é o samba, o que é a cabetula. Martina, nesse aspecto o que é que se passa? Os jovens não estão a ouvir ou os mais velhos não estão a passar a mensagem? Os mais velhos não estão a passar a mensagem porque não têm meios para passar mensagens. Os jovens não estão a ouvir porque os meios de comunicação não estão a transmitir. Porque nós temos discos que vêm desde 1936, com o trio Assis, gravado na Alemanha, até a este momento que estamos aqui presentes e continuamos a trabalhar. Eu, neste momento, gravei mais um disco, o Angola 50 anos, ano 2, Esperança, para provar que nós ainda estamos em condições de materializar um desejo de alento dos angolanos. Exato. O samba tem que ser uma marca de raiz, uma marca de amostra, de identidade, uma marca que a gente pode dizer Angola se representa por esse meio. Vamos agora, em instantes, esteve a falar do estado do samba como música, mas falou também do estado do nosso samba como dança. Acho que o samba precisa de ser estudado, precisa de ser investigado, precisa de ser tratado com valorização e que ainda temos alguma carência. Embora que neste momento estejam a dar passos para a elevação do samba a nível de patrimônio imaterial da humanidade, mas, na minha opinião, devíamos fazer essa ação completando com a ação prática demonstrativa de como se dança o samba, para que não haja deturpação. Vamos agora acompanhar o Selo do Baú, ou o Baú do Selo, se preferirem. E para esta edição, o nosso convidado, vamos aqui homenageá-lo, não como convidado, vamos assim homenagear Carlos, cantor e intérprete. Começou a carreira ainda na década de 60, autor dos sucessos Tonacash, quem não conhece, Manazinha e Mukwajami. E ele é uma das maiores, até agora, apesar de já não estar entre nós, até agora, uma das maiores referências do samba. É o som dos tambores de Joãozinho Morgado, na música Mukwajami de Carlos Buriti. O ritmo intenso era já uma marca nos seus trabalhos. Uma trajetória que, de resto, foi marcada por músicas muito dinâmicas que sugeriam passadas rápidas de samba. Buriti começa na década de 60, no grupo 5+1. Pontificavam nomes como Catarino Barber, José Agostinho e o grande Filipe Mukenga. Tonacash é um dos maiores sucessos no arranque da carreira de Carlos Buriti. A música conta a história de um menino que não gostava de estudar. A riqueza das letras das suas canções, a voz imponente e a cadência nas melodias eram aspectos que sempre manteve. Realmente não foi fácil, mas temos o produto final que penso que valeu a pena o esforço, não só o meu, mas dos músicos. O prestígio granjeado naquela época fazia de Buriti uma figura proeminente do samba. E como tal, foi convidado a atuar na Mutamba. Na altura, toda a Avenida Avelino Dias foi tomada de assalto. Tudo para ver e ouvir Carlos Buriti.
Não era qualquer um que arrastava tanta gente para um espetáculo. E não era exagero quando diziam que Buriti tinha lugar cativo na elite dos exímios intérpretes do samba. Kim Santos, Sofia Rosa, Urbano de Castro, Tonido Fumo e Massano Júnior estavam nessa linha. A musicalidade de Buriti quase que empurrava os pares para a pista de dança. Eram passadas à moda antiga. E alguns dos responsáveis destas obras-primas eram Xabanu, Lulas da Paixão, Mambeto e Zequeno. O trabalho de Buriti era influenciado pelas músicas das turmas de carnaval, também pelo estilo dos negoleiros do ritmo, os Quiesos, Dimba de Angola, Fogo Negro, Vat Costa e de Dionísio Rocha. Venceu algumas edições do Prêmio Nacional de Cultura e Artes. Foi homenageado em inúmeras ocasiões, dentro e fora do país. Fez duetos com músicos da velha e nova geração. As suas músicas tinham mensagens diversificadas. Musicava questões sociais e saudade do pai. Manazinha é outra das mais tocadas de Carlos Buriti. O cantor pôs todo mundo a balançar o quadril num dos programas de uma cadeia televisiva portuguesa. Ainda em Portugal, foi figura de cartaz num show de Paulo Flores. Os dois cantaram um poema do samba. O canto do samba é rico, o canto do samba é pobre. O canto do samba é rico, o canto do samba é pobre. Até hoje, as suas músicas rompem barreiras. Canadá e Reino Unido sentiram o aroma da música. Lamento de uma lavadeira. Gravou os discos Carolina em 1991, Angola Ritmo 1994, editado pela Vidisco. Colocou ainda no mercado os álbuns Uanga, Jinguinda, Macemba, Zuelo Kidi, Pachiame e Malalanza. O cantor faleceu em 2020, vítima de doença. Uma das atuações que ficou na memória foi com Yuri da Cunha. E hoje no Baú do Céu fomos rebuscar uma grande referência da música angolana, Carlos Buriti. Espero que tenha gostado. Chegamos também ao final de mais uma edição do nosso programa. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Tenha, pois, uma ótima semana. Já sabe, vai ter que contar só 7 dias. Depois estaremos de volta com mais uma edição do Céu Cultural. Fique bem.